Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a Bíblia. Hoje mais um capítulo da Palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, o Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 17. Diz assim a Palavra do Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. E se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizes então aos escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falara de João Batista, o Batista. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passe daqui a acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta caça de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhes Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol
Tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o, dá-o por mim e por ti. Amém? Que texto maravilhoso da palavra do Senhor. Lemos então o capítulo de número 17, podemos observar nesse capítulo sobre a transfiguração de Jesus num monte bem alto. Alguns dizem que o monte Tabor foi esse monte, o monte da transfiguração. Outros dizem que o monte Hermon foi o monte da transfiguração, pela distância percorrida de Jesus e os demais. Então assim, um desses montes, que são os montes mais altos em Jerusalém, foi um dos montes da transfiguração. Eu estive no Monte Tabor, a presença de Deus lá é real. Então assim, eu acredito que se foi do Tabor ou no Hermon, o importante é que esse fato aconteceu no Monte Alto e a presença de Deus é real quando você sobe ao Monte Tabor ou o Monte Hermon, e lá você sente o toque da presença de Deus. Amém? Então esse fato que aparece Elias e Moisés conversando com Jesus, o rosto de Jesus resplandece, as vestes resplandecem, e Pedro diz: ai, Senhor, é bom estarmos aqui. Gente, é maravilhoso estar onde Jesus está, com certeza. Outro detalhe que eu acho interessante aqui nesse texto é sobre aquele rapaz que ele sofria atormentado por um espírito maligno. Os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Era uma casta, era uma legião, e Jesus o expulsou. Jesus disse: existem demônios que só saem com jejum e oração. Os discípulos não conseguiram. Por que os discípulos não conseguiram? Porque os discípulos, eles não jejuavam. A Bíblia revela que eles não jejuavam no episódio que Jesus mesmo os defende, porque os discípulos vão lá e vão comer. Os discípulos, era um costume, era uma tradição lavar as mãos para comer. Os discípulos não lavavam as mãos, estavam comendo com a mão suja, e aí eles são questionados: os teus discípulos não lavam a mão. Aí Jesus diz: o que contamina não é o que entra, não é o que entra, mas é o que sai. Vocês são tão preocupados com a tradição, então deixa eu lhe falar outra coisa. Aí eles dizem: os seus discípulos também não jejuam como os discípulos de João Batista. Aí Jesus disse assim: eles não jejuam porque o mestre ainda está com eles, mas quando o mestre for tirado, eles terão que jejuar sim. Então tem castas de demônios que só saem com jejum e oração mesmo. Então, por esse fato, naquele momento, naquele episódio, os discípulos não puderam expulsar aquela casta de demônios, porque eles não jejuavam e também não eram de oração. Jesus mesmo, quando vai orar, Jesus chama alguns deles assim: há quanto tempo estarei convosco? Vocês não conseguem orar comigo, vigiar comigo um pouquinho só? E os discípulos tanto não sabiam orar que eles pedem: Jesus nos ensina a orar, porque eles não sabiam orar, eles não oravam. Entendem? Então Jesus ali, ele mostra: olha, existem demônios, potestades, principais, castas de demônios que estão atingindo vidas, que elas só saem mediante jejum e oração. Então às vezes você se pergunta assim: mas por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que jejuar? Porque Deus quer realizar um grande milagre na vida de alguém. Se você não estiver em oração, não estiver em jejum, às vezes pode nada acontecer. Quero encerrar contando um episódio que aconteceu comigo. Tá? Quando eu ainda tinha os meus 20 anos, eu estava na igreja, eu acordei um dia cedo e o Espírito Santo falou para mim: Adassa, jejua hoje. E eu disse para o Espírito Santo, eu disse: Senhor, mas eu não tenho nenhum propósito fixado para o jejum, para que o Senhor está me mandando jejuar? E o Espírito Santo simplesmente disse: eu quero que você jejue hoje, entregue-se a mim hoje, num propósito especial, que esse jejum é uma reserva que eu quero que você tenha. Sem nenhum propósito, mas o Espírito mandou eu jejuar para ter uma reserva. Pois bem, eu fui no culto, era uma quarta-feira, e eu fui no culto. E eu cheguei no culto, comecei a adorar a Deus, e ainda em consagração, que eu só entreguei meu jejum após o culto, aquele dia. E ainda em consagração, de repente, no momento da oração, começou um burburinho lá na frente da igreja, assim, do altar, durante a oração, e caiu uma moça possessa por um espírito maligno. E esse demônio pegou essa moça, e todo mundo tentando expulsar, os que foram tentar expulsar o demônio da moça, não conseguiram expulsar. E o Espírito Santo, eu estava lá no meu banco, o Espírito Santo diz: vai lá e expulsa, vai lá e repreende.
Aí eu disse, Senhor, eu vou lá e o Espírito Santo vai. Por isso eu mandei você jejuar. Porque o demônio que está agindo na vida daquela moça, os demônios que estão agindo na vida daquela moça, eles só saem com oração e com jejum. Por isso que eu pedi essa reserva de jejum para ti. E quando o Espírito Santo falou isso para mim, eu fui lá na frente, eu coloquei minha mão sobre aquela moça e disse, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus, que essa moça fique liberta. E com a autoridade do Espírito Santo, aquela moça foi liberta. Por quê? Porque era um espírito maligno, eram castas que saíam somente com jejum e com oração. Então hoje, muitas das vezes, e a partir daquele momento, eu aprendi algo com Jesus, através de uma experiência pessoal que eu tive com ele, baseado nesse texto bíblico também, que depois eu lendo, meditando, o Espírito Santo foi manifestando no meu coração. Existem principados, potestades, legiões de demônios, castas de demônios, que eles estão atormentando muita gente, e são demônios que, se você não tiver reserva de jejum, reserva de consagração, reserva de oração, você vai tentar expulsar no nome de Jesus, mas não vai sair. Mas é porque o nome de Jesus vai poder. Não, o nome de Jesus é sobre todo nome, né? O nome de Jesus é maravilhoso. Mas existem certas castas que elas saem através do nome de Jesus, mas tem que ter juntamente oração e jejum. Quem me disse isso? Quem me ensinou isso? O próprio Jesus, nesse episódio bíblico que nós lemos em Mateus capítulo 17. Deixa eu te falar uma coisa, faça uma reserva de jejum, acorde amanhã cedo e diga assim, Senhor, essa manhã eu quero que tu faça esse desafio comigo. Essa manhã eu vou levantar e eu não vou comer